Olá, amados irmãos, aqui é Carlos, bispo do canal Plutarco, e hoje vou trazer um tema aqui muito instigante até para quem gosta de buscar, de estudar, de trazer conhecimento à sua cachola. Hoje eu vou falar sobre a criação do homem e desmistificar algumas coisas que são colocadas em algumas teorias, que falam, por exemplo, que nós temos um cérebro reptiliano que faz com que haja dualidade em nossa vida. E que também fomos criados por seres galácticos. Tanto tem aquele livro perdido de Enki, que é relatado aos sumérios, que também é passado de outras formas, até no History Channel, como os deuses astronautas, em que inclusive criaram a humanidade. Primeiro eu quero dizer a vocês, amados irmãos, os Anunnakis ou os reptilianos não criaram o ser humano. Já digo de antemão para vocês, tá? Mas eu vou explicar o porquê. O porquê Deus nos criou. O porquê que nós fomos criados de uma forma tão perfeita assim como nós somos. Vou tentar exemplificar o mais breve possível, quanto eu puder, porque eu falo bastante, falo que nem Maria. Mas é o seguinte, primeiramente, amados irmãos, nós temos que saber que tudo é feito através de átomos, células, moléculas, energia. Então, quando tudo foi criado, entre aspas, nas dimensões extrafísicas mais sutis, até a terceira dimensão mais densa, se vocês forem ver, todos os seres, todas as partículas são vivas, certo? Elas têm a inteligência divina nelas. Inclusive, nosso corpo físico tem células, átomos, moléculas, toda essa energia, que contribuem para a inteligência em todo o nosso corpo físico. Perfeito? Sem falar dos nossos neurônios, bilhões de neurônios que nós temos, ou eu, um tico teco apenas. Mas quando Deus fez luz em nosso mundo, essas partículas, essas partículas energéticas constituíram o quê? Estrelas, por exemplo. Partículas que se uniram para construir nosso Sol. Partículas inteligentes de vida que se formaram, se uniram e se colidiram para que hoje nós pudéssemos ter a luz solar e a energia solar para nós. O planeta Terra também tem um espírito, também é vida. Tudo é vida. Um mato que cresce na Terra é vida. Certo? Então, tudo isso que é criado é através da inteligência divina. Ah, mas os Anunnakis ou seres galácticos criaram o ser humano e mudaram a nossa genética. Bom, vamos chegar nesse ponto agora. Certo? Primeiramente, amados irmãos, se os galácticos criaram os seres humanos, os animais aqui da Terra, a mãe natureza, espera um pouquinho. Quem criou o primeiro ser galáctico do universo? Vocês conseguem compreender? Conseguem compreender que Deus criou tudo? O máximo que os galácticos, os Anunnakis, entre outros, podem ter feito é procriado, mudado sim a genética, mas jamais ter criado. Temos o ovo e a galinha. Quem nasceu primeiro? Quem foi o primeiro ser extraterrestre que nasceu, que foi criado? E por quem foi criado? Se não existia outros antes para criarem ele? Então, tudo faz parte da inteligência divina, que através de partículas se cria tudo que existe hoje. E sim, através dessas energias, dessas partículas, que os anjos e arcanjos, querubins, serafins foram criados, os primeiros filhos conscientes de Deus foram criados. Através disso,
foram formados outros seres, inclusive nesses planos mais densos. Porque um arcanjo, um anjo, até um ser espiritual é energia plasmática, é energia de luz ou até de escuridão, por estar poluído pelas energias mais densas. Então, nós estamos aqui na terceira dimensão, existe o plano astral. Você não vai com o corpo físico no plano astral, mas você vai com a sua consciência e você vive de uma forma real, lúcida em tudo que você vive. Você pode voar, pular, você pode se teletransportar, você pode estar de um lugar entre o passado, o presente e o futuro. Esta é a consciência divina que nós temos dentro de nós. Não o corpo físico em si, mas mesmo assim, o corpo físico de nós tem partículas. E o nosso corpo físico é perfeito. Agora vamos lá, vamos falar sobre os seres galácticos. Tem, por exemplo, seres que vivem, que se adaptam melhor em um planeta frio. E tem também seres que se adaptam em regiões mais quentes, como até os reptilianos. Gostam do calor. Então, amados irmãos, o que eu quero dizer é que o nosso planeta Terra é tão abençoado e foi criado com a inteligência divina que aqui é realmente o paraíso, porque nós temos todas as espécies. Os felinos, os répteis, os insetóides, temos todos, entre outros e outros e outros. Aqui há uma referência sobre quase todos os seres da galáxia. Mas quem criou o ser humano? A inteligência divina. O que os reptilianos fizeram? Apenas podaram o nosso DNA. Através do quê? Não de um cérebro, eles não conseguem mexer na perfeição divina inteligente que foi criada. Quem podou, através desta teoria do cérebro reptiliano, né, que nós temos dentro da dualidade, não. Foi uma programação que foi feita para todos nós. Entendam, amados irmãos, nós fomos programados para viver na dualidade. Então, vou dar um exemplo simplório aqui para vocês, que corrobora com o que eu estou falando. Quando a criança nasce, está naquele quentinho dentro do ventre da mãe, tudo tranquilo, está sentindo ali a mãe e tudo mais. Daí ele nasce, sai de dentro da mãe, né? Já vê a luz. Só que daí já leva um tapa na bunda para chorar. Isto já é o começo da programação. Os pais já foram programados antes. Todos são programados para poder viver na dualidade. Você acha que é preciso dar um tapa na bunda da criança para chorar, para ver se ela está saudável? Isto é uma medicina arcaica, pré-programada para isso. Entendam, amados irmãos, quando um cachorrinho nasce, a cachorra não dá um tapa na bunda dele para ver se está vivo. Ela lambe, ela dá carinho, ela dá boas-vindas. Ela corta o cordão umbilical, se tiver, o que for, dependendo do animal. Ela lambe, tira a camada, tira o líquido. Ela lambe e trata com amor. Por isso que os animais são felizes desde que crescem. Por isso que os cachorrinhos são felizes. Eles ficam por 15 dias ou mais com olhos fechados, os cachorrinhos. Mas estão sentindo, tendo olfato, ouvindo a mãe ali por perto. E eles estão mamando. Eles já nascem sabendo que precisa achar uma teta para mamar. Olha a inteligência divina. Ah, mas então os Anunnakis também criaram os cachorros ou os outros animais? Claro que não, meus amados irmãos.
É a inteligência divina das células, das partículas de Deus dentro de nós, e nós temos trilhões, quadrilhões em nós, em nosso corpo. Se você quer, vamos dizer, mentalizar, meu pé está doendo, ou tenho uma dor no joelho, mentalize, dê o comando para que o seu corpo melhore, porque a sua célula lá do joelho é inteligente também para compreender. Quando você se sente mal, é porque você está tendo influências ou se deixando levar por influências que faz você ter um mal-estar. Às vezes uma pessoa grita com você e você se sente mal fisicamente, tem dor no coração, mal-estar, dor no estômago. Você vai fazer uma prova no vestibular ou algo assim, ou qualquer coisa, ou o primeiro dia na escola, ou o primeiro dia no emprego, um frio na barriga, um enjoo, ou qualquer coisa assim. É o seu corpo falando com você. Inclusive, o seu corpo pede o que necessita para você. Você só precisa ouvir. Puxa, eu preciso se alimentar de repente de uma verdura, um legume. Ou você pensa também, puxa, como eu gostaria de comer um chocolate, algo assim. Mas seu corpo, se você ouvir, fala com você, fala o que você precisa. Esta é a inteligência divina agindo dentro de você para a sua melhoria, para a sua perfeição. Então, amados irmãos, o que eu quero dizer a vocês, nós fomos criados pela inteligência divina por Deus, Pai Todo-Poderoso, pela consciência universal que age em todas as partículas existentes em nosso mundo. Sim, vocês lembram da ovelha Dolly, lá para as décadas de 90, sei lá, que foi feito um clone? Nós, humanos, fizemos um clone de uma ovelha, que foi chamada de Dolly. Os religiosos não gostaram. Imaginem, vocês querem ser deuses, quer passar pela vontade de Deus, criar um clone de uma ovelha, mas a ovelha foi só uma apresentação. Já haviam sido criados também outros clones, até humanos. E hoje isso é normal para aqueles ocultistas da humanidade. Eles fazem clones mesmo, transferem até consciência para outros corpos. Por isso que muita gente aí, como algumas rainhas, não vão embora. Elas estão aí e vão ficar mais tempo ainda. Quando ela tiver 200 anos, se alguém estiver contando, ela vai estar por aí ainda. Mas isso vai acabar, na verdade, Porque nossos irmãos de luz já estão podando. Quando forem transferir as consciências de um corpo para outro, eles já estão resgatando e falando, não, chega, agora é a hora de partir, vamos para o plano, vamos enfrentar a lei divina agora no plano extrafísico, como aconteceu com Bush pai, que também ia ser transportado para um outro corpo quando perdeu a roupa física e foi resgatado pela luz e levado lá para cumprir as suas ordens divinas, Então, claro, como eu disse, pode ser mudada uma genética do humano? Sim, como o CRISPR. CRISPR, você modifica o DNA. Então, eles estão modificando o DNA até de crianças dentro do ventre da mãe para criar super-humanos. Eles mudam o DNA, por exemplo, a criança pode nascer com um problema assim, assim, assado. Eles mudam o DNA em determinada região e fazem com que elas tenham totalmente resistência sobre tudo, qualquer tipo de doença. E é isso que também trabalham com células-tronco. Hoje a medicina é tão avançada, só que não é apresentada para nós, a população. Já há curas para todo tipo de doença. Isso já tem algum tempo até. Mas, infelizmente, restringem aquelas pessoas que têm poder financeiro maior. Mas muitas descobertas, até tecnológicas e até avançadas, que as pessoas não compreenderiam, eles já fazem. Então, a genética dos Anunnakis, de Enlil, de Enki, que vieram aqui naquela época, 450 mil anos atrás, nós já existíamos muito antes deles chegarem. O ser humano já existia, tudo bem.
A ciência nomeou os seres humanos com etapas, né? Os homens das cavernas, os Homo erectus, depois os Homo sapiens e tudo mais. A evolução do ser humano que se torna um pouco mais inteligente. Então, ao mesmo tempo que sim, os reptilianos podaram o nosso DNA de crescimento, através até de programação e um pouco de genética, os pleiadianos nos deram um boom mental. Porque os cientistas até hoje pensam que nós somos descendentes dos macacos. Temos referência? Sim. Mas os macacos até hoje não têm a inteligência que nós temos, não conseguem falar como nós falamos, pelo menos nesse plano 3D denso. Certo? Mas os pleiadianos nos tornaram homens mais civilizados, nos deram um boom mental quando nós tínhamos sido podados nosso DNA. Então, o que eu quero dizer a vocês, nós já existíamos antes dos dracos reptilianos chegarem, nós vivíamos em uma dimensão mais sutil, e quando aterrou-se a Terra em terceira dimensão, em corpos daí mais densos, né? Densos que nós somos, porque na verdade você dá um abraço em alguém, mas não chega realmente a tocar alguém, por mais que essa sensação seja real. Porque os elétrons se repelem. Se você encosta numa parede, se você pega numa maçaneta, você acha que está pegando, mas na verdade, em si, tocar na fonte do negócio, você não está. É uma ilusão, né? Mas a questão é, nós já fomos criados pela inteligência divina. Nenhum ser galáctico nos criou, apenas remanejou algumas coisas. E outra, isto é fácil, quem criou o primeiro ser galáctico? Né? Se tudo foi uma construção de seres aí, quem criou o primeiro ser galáctico de uma primeira vivência em uma estrela, em um planeta? Foi a inteligência divina que criou todas as coisas aqui no nosso planeta, a mãe natureza maravilhosa, as árvores. Sim, foram trazidos de outros planetas algumas substâncias, como a gente pega uma terra virgem e vai e leva uma semente para plantar? Sim, isso sim. Mas a mãe natureza em si, tudo faz a partir da inteligência divina. Certo? Então, entendam, amados irmãos, não podemos crer em determinadas teorias como se fossem piamente certas. Certo? Porque muitos estudos, às vezes, em fontes não tão benéficas, corrompe a fortaleza que você tem superior de trazer a informação correta dentro da sua consciência, do seu coração e da sua mente, da sua psicologia aqui na Terra. Às vezes as pessoas estudam tanto, mas falta a compreensão divina de si mesmo. De você próprio perguntar ao Pai Criador, ao seu eu superior, à sua super-alma, ao seu eu supremo, sobre determinado assunto, e se aquietar, se silenciar para poder obter as respostas, se inspirar para poder obter as respostas. Então, amados irmãos, este corpo que nós temos é apenas uma roupa que nós vestimos, porque os nossos irmãos galácticos benevolentes e superiores, eles não morrem, eles trocam de roupa, eles não envelhecem. Entendam isso. Entendam? Então existe a fonte divina dentro de nós, a inteligência divina dentro de nós, a alma, espírito, consciência. Mas eu estou lá na quinta dimensão, na sexta dimensão. Daí eu estou aqui com a aparência que eu tenho hoje, gordinho, que nem vou ascender que nem Buda. Vai vir uns 5 anjos, quando eu for arrebatado para o céu, vai ter que vir buscar eu. 5 anjos fortes ainda para me levar para cima. E eu estou lá na quinta, sexta dimensão, e agora eu falo assim, eu quero mudar de aparência. Ou quero me rejuvenescer. Há diversas tecnologias, principalmente com corpos sutis. Como nós vamos ascender com corpos físicos dessa vez, sendo mais sutil, menos carbono e mais cristalino de luz, nós manteremos-nos mais jovens, porque também há tecnologias para isso. A quinta dimensão não é muito diferente da Terra. De certa forma é,
Mas nós ascenderemos desta vez, pela primeira vez em nosso quadrante galáctico, com corpos físicos. Então eu vou chegar na quinta dimensão gordinho, mas daí eu falo assim, ó, é o seguinte, vamos dizer, a senhora que está com 90 anos chegou na quinta dimensão. Ela fala assim, eu gostaria de aparentar quando eu tinha 20 anos. Posso? Pode! Tem certeza? Pode! Por quê? A nossa alma não é antiga? Nós não vestimos vários corpos quando nós nascemos aqui? Sim. A única diferença é que para ter o corpo mais jovem, nós não perderemos, não entraremos no esquecimento. A quinta dimensão é justamente saber sobre toda a sua vida. Você estar preparado para a sua bagagem, para você abrir a mala que você guardou das suas existências. Inclusive ter consciência superior suficiente para saber, olha, eu vivi nessa vida, fiz isso, vivi naquela outra vida, fiz isso, vivi ali, vivi aqui, fiz isso, fiz coisas ruins, fiz coisas boas. Agora eu estou aqui num plano melhor. Puxa, peço perdão para o que eu fiz de errado, para quem eu fiz de errado, peço perdão para mim mesmo, porque eu não sabia o que eu fiz, e agora eu quero só fazer coisas boas. E eu digo a vocês agora, lembrando e vendo um insight aqui também dentro de mim. Você que está sentindo sintomas físicos, sintomas de ascensão físicos, com essas ondas de energias que chegam, eu sempre dou uma explicada simples para vocês, que é excluir as energias antigas, né? Despejar as energias antigas para fora e assimilar as novas. Mas eu vou falar uma coisa um pouco mais direta a todos vocês. Lembrem-se de pedir perdão por tudo que você já fez na sua vida. Pedir perdão a si mesmo por ter feito determinadas coisas que não são benéficas. Pedir perdão, mesmo que as pessoas não estejam diante de você, para as pessoas com que você fez coisas negativas. Certo? Então, os 3 perdões. Para o que você já fez, pedir perdão a si mesmo e às pessoas. Certo? Mudar o seu conceito. E daí vem os 3 perdoares. Perdoar tudo que você já passou em sua vida, perdoar todas as pessoas que fizeram mal a você e perdoar a si mesmo por ter sofrido, por não entender que as atitudes que chegaram até você foi ato de você mesmo, por você não compreender. Alguém tirou o pirulito da sua boca e você chorou. Você precisava chorar? Ou você podia ser assim, tudo bem, eu vou escovar o dente, ou eu vou agora me alimentar, ou, por favor, não tire o pirulito da minha boca, ao invés de chorar, berrar, espernear no chão. Entende? Falando de uma forma bem simples. Então, amados irmãos, cada ato que você tem, existem os 3 perdões e os 3 perdoares. Isto é uma coisa para você deixar de sentir sintomas pesados em você. Compaixão. Eu tenho rancor disso, rancor daquilo, rancor daquilo. Esses perdões que eu estou falando servem para tudo isso. Porque se você pedir perdão e perdoar alguém que fez mal a você, já não pode ter rancor. Porque se você manter o rancor, daí complica em sua vida. Inclusive, vai te aliviar se você ligar para uma pessoa que você, um irmão, um parente, um amigo, alguma coisa, se você tiver o contato, às vezes até de anos, ou de ontem, que aconteceu alguma coisa ruim, e você falar assim, poxa, me perdoe por ter feito isso, abraçar, beijar e ter paz. Isso vai te aliviar bastante, principalmente com os passados e os traumas passados. Você tem que enfrentar todos os traumas. Você tem que ultrapassar todos os traumas. Você tem que abrir a sua mala de bagagens, porque isso eu estou falando dessa existência. Tem muitas outras existências que vocês sonham. Aconteceu um terremoto, um monte de gente, aconteceu um evento num sonho que eu tive. Às vezes são vidas passadas. Eu fui aprisionado, eu me tornei um dragão na vida passada. Eu estava com uma pessoa, estava amarrada, e de repente eu transformei num dragão, me soltei e as pessoas saíram correndo. Talvez você tenha sido um dragão na época medieval, na época que existia dragões aqui na Terra. Então, todo sonho que você tem é para você assimilar e aprender alguma coisa. Então, muitas pessoas sonham repetidamente com um sonho. Então, aquilo também você precisa ultrapassar. Aquilo, essa bagagem que você, essa mala que você abre com todas as suas experiências de existências passadas, não só da atual, são também coisas que vocês precisam ultrapassar para estar em quinta dimensão. É por isso que as revelações estão chegando para vocês.
não só das vidas passadas, mas também dos seus trabalhos nos planos superiores. Né? Enquanto você dorme, você não sabe, mas você está trabalhando em alguma coisa, resgatando pessoas no astral, ajudando em naves, fazendo alguma coisa. Mas antes você tem que enfrentar algumas coisas, ultrapassar algumas coisas para poder ter mais lucidez sobre também o que você faz multidimensionalmente em tempo real, no grande agora, tá? Então é isso, amados irmãos. Se vocês querem se sentir melhores dentro de vocês, vocês precisam excluir, perdoar, não ter rancor, ter compaixão, pedir perdão. Quando você tem alcance da pessoa, peça perdão, mesmo que você saiba que, ou ache pelo menos que ela está errada. Que ato benevolente maior não é pedir perdão para alguém que ainda cometeu um erro com você, né? Então todos esses atos maravilhosos os atos da inteligência divina que eu vim falar. Quando você quer ter saúde, você tem que seguir o fluxo da luz, do amor, dos bons atos, das leis universais. Entender que existe a lei da atração, a lei do amor, a lei da harmonia, entendeu? Entre todas as outras. Então, quando você está no fluxo dessas leis, você está se regenerando, se rejuvenescendo, mentalmente, até fisicamente, certo? Entre outras coisas. Esse vídeo já ficou longo, volto a falar com vocês mais sobre tudo isso, mas saibam, o amor é a chave, mas a porta está dentro de você. Muitas bênçãos, amo vocês, até a próxima. Vitória da Luz.